rei amaldiçoado, uma ômega invisível, um beijo que quebrou séculos de prisão. Segredos ancestrais vieram à tona, destinos entrelaçados por sangue esquecido, vidas transformadas pelo impossível. Prepare-se. Essa história vai tocar seu coração e revelar que até os mais invisíveis podem reescrever reinos inteiros. A neve caía como cinzas frias sobre o pátio de pedra quando Líria viu pela primeira vez o homem que ordenara a morte de seu marido. Não fora um encontro planejado. Ela estava ali por acaso, carregando feno para os estábulos dos guardas animais, criaturas colossais que patrulhavam as muralhas de Varensul, com olhos que brilhavam como brasas na escuridão. O trabalho era pesado demais para uma ômega, mas ninguém questionava quando os de baixo eram empurrados para tarefas que outros recusavam. Líria aprendera cedo que reclamar apenas atraía mais dor, então curvava a cabeça, mantinha os olhos baixos e seguia em frente. Sempre seguia em frente, porque parar significava lembrar. E lembrar era sangrar por dentro sem que ninguém visse. Ele surgiu como uma sombra contra a luz do crepúsculo. Alto, largo de ombros, com passos que faziam a pedra parecer frágil sob seus pés. Arvanon, o rei Lycan, monstro e soberano. Aquele cujo nome era sussurrado com medo e respeito em igual medida. Líria sentiu o ar ficar pesado quando ele atravessou o pátio em direção aos lobos gigantes. Não era comum vê-lo ali naquele horário. A lua ainda não estava cheia, mas já crescia no horizonte. Uma ameaça silenciosa que todos no castelo conheciam bem. Ela deveria ter se afastado. Deveria ter deixado o feno no chão e recuado para os corredores escuros onde os ômegas pertenciam. Mas os lobos gigantes, as criaturas que ela vinha cuidando há semanas, começaram a rosnar baixo, inquietos, sentindo algo no ar que os humanos ainda não percebiam. Líria conhecia aquele som. Era o mesmo rosnado que precedera o ataque de um lobo ferido, semanas atrás, quando ela quase perdera a mão tentando acalmá-lo. Instinto. Medo. Desconfiança. O rei se aproximou dos animais, e Líria viu então o que ninguém mais parecia notar. Suas mãos tremiam. Não era medo dos lobos. Era outra coisa, algo mais profundo, mais antigo. Ela observou enquanto ele estendia a mão para o maior dos guardas. Um lobo cinza com cicatrizes que cortavam seu focinho como marcas de batalhas esquecidas. O animal rosnou novamente, recuando, e o rei fechou os olhos, respirando fundo, como se lutasse contra algo invisível que o puxava por dentro. Foi então que Líria entendeu. A lua. Ainda faltavam dias para a lua cheia, mas o efeito já começava. Ela ouvira a história sobre o rei Lycan, sobre como ele se acorrentava em câmaras de pedra durante as noites de transformação, sobre como perdia a razão e se tornava fera pura, sem memória, sem controle. Diziam que a maldição o dominava completamente, arrancando dele qualquer traço de humanidade. Mas ali, naquele momento, ele ainda lutava. Ainda tentava permanecer presente. O lobo gigante avançou subitamente, não para atacar, mas para farejar. O rei permaneceu imóvel, deixando que a criatura o examinasse. E Líria viu a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos se curvavam, quase garras. Ele estava no limite, e ninguém ao redor parecia perceber. Ela deveria ter ficado calada. Deveria ter se mantido invisível, como sempre fizera. Mas algo dentro dela, algo que sempre a empurrara para ajudar animais feridos e pessoas esquecidas, a fez dar um passo à frente. Ele sente seu medo. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas na quietude do pátio soou como um sino. O rei virou a cabeça lentamente, e os olhos que encontraram os dela eram âmbar profundo, quase dourados, com algo selvagem pulsando por trás. Líria sentiu o impulso de recuar, de se curvar, de pedir perdão por ter ousado falar. Mas os lobos gigantes estavam ali, inquietos, e se o rei perdesse o controle agora, seriam eles os primeiros a sofrer. E o que você sugere, Ômega? A voz dele era grave, rouca,
carregada de algo que poderia ser irritação ou exaustão. Talvez ambos. Líria engoliu seco. Deixe que ele se aproxime. Não tente controlá-lo. Só respire. Eles sentem quando estamos presos por dentro. Não fazia sentido dizer aquilo a um rei. O que uma ômega viúva, uma serva de estábulo, saberia sobre estar preso? Mas as palavras saíram porque eram verdadeiras. Ela vivia presa. Presa ao luto, à posição social, à memória de Kyle tombando sob ordens que vieram daquele mesmo homem à sua frente. E os lobos, de alguma forma, sempre souberam disso. Sempre a reconheceram. Arvanon a encarou por um longo momento. E Líria viu algo mudar em sua expressão. A tensão não desapareceu, mas se transformou. Ele soltou o ar lentamente, afrouxou os ombros e deixou as mãos caírem ao lado do corpo. O lobo gigante se aproximou novamente, desta vez sem rosnar, e encostou o focinho contra o peito do rei. Arvanon fechou os olhos, e pela primeira vez, desde que entrara no pátio, pareceu menos uma tempestade prestes a explodir e mais um homem cansado tentando encontrar paz. Líria recuou então, pegando o feno que deixara cair e se afastando em silêncio. Não queria ser vista. Não queria ser lembrada. Mas quando já estava quase fora do pátio, a voz do rei a alcançou. Como se chama? Ela parou, sem se virar. Líria, majestade. Silêncio. Depois apenas 2 palavras. Obrigado, Líria. Ela não respondeu. Apenas seguiu caminhando, sentindo algo estranho e incômodo queimar no peito. Gratidão de um rei não mudava nada. Não trazia Kael de volta. Não apagava a guerra que o levara. Mas mesmo assim, algo dentro dela reconheceu que talvez aquele homem carregasse correntes tão pesadas quanto as dela. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis que Líria não esperava. Ela continuava cumprindo suas tarefas nos estábulos, cuidando dos lobos gigantes, verificando ferimentos, distribuindo comida. Mas agora, quando o rei aparecia, ele não a ignorava como antes. Não falava muito, nunca falava, mas seus olhos a encontravam, e havia algo naquele olhar que Líria não conseguia decifrar. Reconhecimento, talvez, ou curiosidade. Os outros servos começaram a notar. Sussurravam quando ela passava, especulando sobre o que uma ômega teria feito para chamar a atenção do rei Lycan. Alguns insinuavam favores, outros falavam de feitiçaria. Líria ignorava todos. Sabia que a atenção era perigosa, especialmente vinda de alguém tão poderoso. Mas não podia negar que, de alguma forma estranha, sentia-se menos invisível. E isso assustava. Uma noite, 3 dias antes da lua cheia, ela foi convocada ao grande salão. Não era comum que servos fossem chamados àquele lugar, especialmente após o anoitecer. Líria seguiu o mensageiro com o coração apertado, imaginando que talvez tivesse cometido algum erro, que sua ousadia no pátio finalmente cobraria seu preço. Quando entrou no salão, encontrou-o vazio, exceto por uma figura solitária junto à lareira. Arvanon estava de costas, observando as chamas, e não se virou quando ela se aproximou. Sente-se. A ordem foi suave, mas ainda assim uma ordem. Líria hesitou. Sentar na presença de um rei era impensável para alguém de sua posição. Mas ele apontou para um banco próximo à lareira, e ela obedeceu, mantendo as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos no chão. Você conhece minha maldição. Não era uma pergunta. Todo o reino conhece, majestade. Ele finalmente se virou, e Líria viu então as marcas que a luta constante deixava nele. Olheiras profundas, uma cicatriz recente no pescoço, dedos com nós inchados de tanto apertar correntes. Ele era imenso, intimidador, mas também profundamente exausto. Eles conhecem a lenda. Não conhecem o que é viver com ela. Ele se sentou em uma cadeira à frente dela, inclinando-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Você me disse que os lobos sentem quando estamos presos. Como sabe disso? Líria apertou os dedos. Falar sobre si mesma não era algo que fazia,
mas havia algo na forma como ele perguntava, sem exigir, apenas esperando, que a fez responder. Eu perdi meu marido. Kael. Ele morreu na guerra contra a fortaleza de Greymoor, há 4 anos. A expressão do rei mudou. Dor, reconhecimento, culpa. Aquela guerra foi meu erro. Dei a ordem sob a maldição. Muitos morreram porque perdi o controle. As palavras eram simples, diretas, mas carregavam peso suficiente para esmagar montanhas. Líria sentiu o luto antigo pulsar em seu peito, mas também algo novo. Ele sabia, ele lembrava, e carregava aquilo. Eu achei que o odiava, ela admitiu, a voz trêmula. Achei que se viesse para o castelo, talvez encontrasse uma forma de... não sei. De fazer algo. De sentir que Kael não morreu por nada. E encontrou? Ela ergueu os olhos pela primeira vez, encontrando os dele. Encontrei um homem que também está preso, e lobos que sabem reconhecer jaulas, mesmo as invisíveis. Arvanon recuou levemente, como se as palavras o tivessem atingido. Ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas o crepitar do fogo preenchendo o espaço entre eles. Em 3 dias, a lua estará cheia, ele disse finalmente. Eu me acorrentarei, como sempre faço. Mas desta vez, sinto que será diferente. Pior. As pressões do conselho, as disputas entre os nobres, tudo está puxando algo dentro de mim que não consigo controlar. Líria franziu a testa. O que o conselho quer? Poder. Sempre quiseram. A maldição é conveniente para eles. Um rei instável pode ser manipulado, afastado, controlado. Ele passou a mão pelo rosto. Mas agora descobriram que nem isso basta. Querem me prender de outras formas. E você os deixa? A pergunta saiu antes que Líria pudesse detê-la, e ela imediatamente se arrependeu. Mas o rei não pareceu ofendido, apenas cansado. Quando você não confia em si mesmo, Omega, é difícil confiar em qualquer decisão. A maldição me roubou isso, a certeza. Líria entendeu. Entendeu mais do que ele imaginava. Ela também vivera assim, sempre duvidando, sempre se curvando, sempre acreditando que seu lugar era o silêncio, até que cuidar dos lobos gigantes lhe mostrara que até as criaturas mais ferozes precisavam de alguém que não tivesse medo de tocá-las. Posso fazer uma pergunta, Majestade? Ele assentiu. Por que me chamou aqui? Arvanon a encarou por um longo momento antes de responder. Porque você foi a única pessoa em séculos que olhou para mim e viu alguém preso. Não um monstro, não um rei, apenas alguém lutando. As palavras pairaram entre eles, pesadas e verdadeiras. Líria sentiu algo mudar dentro do peito, uma rachadura na armadura de luto que vestira por tanto tempo. Eu não sei se posso ajudar, ela disse, a voz fraca. Você já ajudou, mais do que imagina. A lua cheia se aproximava como uma sentença inevitável. Líria via a tensão crescer no castelo. Os guardas reforçavam as correntes nas câmaras de contenção. Os conselheiros se reuniam em sessões fechadas, sussurrando sobre contingências e precauções. E o rei, Arvanon, tornava-se mais distante a cada dia, como se estivesse se preparando para uma batalha que sabia não poder vencer. Na noite anterior à transformação, Líria foi novamente convocada. Desta vez, ao pátio dos lobos gigantes. Quando chegou, encontrou o rei ali, sozinho, acariciando o pelo de um dos animais. A criatura estava deitada, relaxada, confiante. Tão diferente de como reagira dias atrás. Eles confiam em você, Líria disse aproximando-se. Porque não minto para eles. Animais sabem quando somos falsos. Ela se ajoelhou ao lado do lobo, passando a mão por sua pelagem espessa. As pessoas também sabem, só que fingem que não. Arvanon a observou. Você não finge. Não tenho poder suficiente para isso. Fingir é luxo de quem tem escolha. Ele sorriu, um sorriso triste e pequeno. Talvez você tenha mais poder do que pensa. Líria não respondeu. Apenas continuou acariciando o lobo, sentindo o peso daquelas palavras.
Poder. Ela, uma ômega viúva, sem título, sem voz. A ideia era absurda. Mas algo dentro dela, algo que vinha crescendo desde a primeira conversa com o rei, sussurrava que talvez ele tivesse razão. Amanhã, ele começou, a voz hesitante. Quando a transformação começar, não se aproxime das câmaras. Não importa o que ouça. Líria franziu a testa. Por quê? Porque eu não quero que você me veja assim, sem controle, sem humanidade. Ela ergueu os olhos para ele. Já vi. No pátio naquele primeiro dia. Você estava no limite, e mesmo assim lutou. Isso é humanidade, majestade. A luta é o que importa. Arvanon fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Vulnerabilidade, esperança, medo. Se algo der errado, se eu romper as correntes, prometa que se manterá longe. Líria não prometeu. Apenas segurou a mão dele, um gesto ousado demais para uma ômega, mas necessário. Você não vai machucar ninguém, não enquanto eu estiver aqui. Ele não perguntou como ela tinha tanta certeza, apenas apertou a mão dela de volta, e ficaram assim, em silêncio, enquanto a lua crescia no céu e o destino se preparava para mostrar que até as maldições mais antigas podiam ser quebradas por gestos que ninguém esperava. Não. A noite da lua cheia chegou com um frio cortante que fazia os ossos doerem. Líria deveria estar em sua cela, longe das câmaras de contenção, longe do perigo. Mas algo a puxava para o pátio dos lobos gigantes, um pressentimento que não conseguia ignorar. Os animais estavam inquietos, andando em círculos, rosnando baixo. Eles sentiam. Sempre sentiam. Ela ouviu os gritos antes de ver qualquer coisa. Guardas correndo, ordens sendo dadas, o som de correntes se arrastando pela pedra. E então, no centro do pátio, viu Arvanon. Ele estava caído de joelhos, as mãos pressionadas contra o chão, o corpo tremendo violentamente. A transformação havia começado, mas algo estava errado. Os ossos não quebravam completamente, a pele não mudava, os olhos alternavam entre humano e fera com uma velocidade doentia. Ele estava preso entre as duas formas, e a dor era visível em cada músculo tenso, em cada grito sufocado. Os lobos gigantes rosnavam, não para ele, mas para os guardas que tentavam se aproximar com lanças. Eles estavam protegendo o rei, mesmo que isso significasse atacar os próprios aliados. Líria viu então o perigo real. Se os guardas tentassem conter os lobos, haveria uma carnificina. E se ninguém ajudasse Arvanon, a transformação incompleta o destruiria por dentro. Ela não pensou. Apenas agiu. Atravessou o pátio correndo, ignorando os gritos de advertência, ignorando o medo que tentava paralisá-la. Aproximou-se do rei, que agora a encarava com olhos que não a reconheciam, apenas fome e fúria. Mas Líria lembrou do que dissera a ele dias atrás. Os lobos sentem quando estamos presos. Ele estava preso. Preso entre humano e fera, entre razão e instinto. Ela se ajoelhou na frente dele, colocando as mãos em seu rosto, forçando-o a olhá-la. Arvanon, me veja, estou aqui. Ele rosnou, um som gutural que não era humano, e Líria sentiu o perigo real de sua decisão. Mas não recuou. Você me disse que animais sabem quando somos falsos. Eu não estou mentindo. Estou aqui. Você não está sozinho. Os olhos dele mudaram novamente. Âmbar puro, depois escuros, depois âmbar. Ele lutava tanto, mas não tinha âncora, não tinha nada para segurá-lo. E então, Líria fez o que ninguém esperava. Aproximou o rosto dele e o beijou. Não foi um beijo de paixão. Foi um gesto de desespero, de conexão, de tudo o que ela não conseguia dizer com palavras. Foi a única forma que encontrou de dizer: você não está sozinho. Você não é um monstro. Você é humano. E eu vejo isso. No momento em que seus lábios se tocaram, algo mudou. A energia ao redor deles vibrou, como se o próprio ar reconhecesse algo antigo sendo desfeito. As correntes invisíveis que prendiam Arvanon à maldição começaram a se romper,
não com violência, mas com uma suavidade estranha, como gelo derretendo sob o sol. A dor em seu rosto desapareceu, os ossos pararam de estalar, e os olhos, finalmente, permaneceram escuros e humanos. Ele desabou nos braços dela, respirando com dificuldade, e Líria o segurou, sentindo o peso de séculos de sofrimento se dissolvendo entre eles. Os lobos gigantes pararam de rosnar, os guardas pararam de gritar, e a lua, cheia e brilhante no céu, iluminava a cena como testemunha silenciosa de um milagre que ninguém entendia. Arvanon ergueu o rosto, encontrando os olhos de Líria, e pela primeira vez em séculos estava completamente presente, completamente livre. "O que você fez?" ele sussurrou, a voz rouca de exaustão. Líria não tinha resposta. Apenas segurou o rosto dele entre as mãos e sussurrou de volta. "Eu não sei, mas você está livre." E ali, naquele pátio frio sob a lua cheia, uma ômega invisível e um rei amaldiçoado descobriram que nem todo poder vem de sangue nobre, e nem toda prisão precisa de chaves visíveis para ser aberta. Os dias que se seguiram foram uma tempestade silenciosa. Arvanon permaneceu lúcido durante toda a lua cheia. Pela primeira vez em séculos, não precisou ser acorrentado. Não perdeu a memória. Não feriu ninguém. A notícia se espalhou pelo castelo como fogo em palha seca, e com ela vieram as perguntas. Como? Por quê? O que havia acontecido? Líria foi mantida sob proteção do rei, não como prisioneira, mas também não como livre. Ela ocupava um quarto pequeno próximo às câmaras reais, um lugar onde nobres a observavam com desconfiança e servos sussurravam teorias cada vez mais absurdas. Alguns diziam que ela era uma feiticeira disfarçada. Outros, que o rei a enfeitiçara para justificar sua libertação. Ninguém acreditava na verdade simples, que um gesto de compaixão de uma ômega quebrara o que séculos de magia não conseguiram. Arvanon ordenou que estudiosos examinassem os registros antigos sobre a maldição. Sacerdotes, magos, historiadores, todos foram convocados para desenterrar qualquer informação sobre como o feitiço fora criado e o que poderia desfazê-lo. Durante semanas, o castelo se tornou um formigueiro de pesquisa frenética. Foi um velho escriba, quase cego e esquecido nos arquivos mais profundos, quem encontrou a primeira pista. Um pergaminho amarelado pelo tempo, escrito em uma língua antiga, descrevia o ritual usado para amaldiçoar o rei. E ali, em uma nota lateral quase ilegível, estava a salvaguarda. Somente aquele que carrega o sangue dos seladores, oferecendo de livre vontade um gesto de entrega sem ódio, poderá desfazer as amarras. Quando o escriba trouxe o pergaminho a Arvanon, o rei sentiu o chão desabar sob seus pés. Sangue dos seladores. As famílias nobres que conspiraram contra ele gerações atrás. E Líria, a ômega viúva que vivia esquecida em uma aldeia afastada, descendia de uma dessas linhagens. Ele a convocou naquela mesma noite. Quando Líria entrou no salão privado, encontrou o rei junto à lareira, o pergaminho em mãos, a expressão sombria. Ele não disse nada por um longo momento. Apenas a encarou como se tentasse encontrar respostas em seu rosto. "Você sabia?" ele perguntou finalmente, a voz controlada demais. Líria franziu a testa. "Sabia de quê?" Ele estendeu o pergaminho para ela. Líria leu, mas as palavras em língua antiga significavam pouco. Arvanon percebeu e traduziu, cada palavra caindo entre eles como pedras pesadas. Quando terminou, Líria estava pálida. Eu não sabia. Minha avó materna era de uma família antiga, mas nunca falamos sobre isso. Depois que ela morreu, minha mãe se casou com um licano de baixa hierarquia e nós nos tornamos nada. Ômegas sem história. Arvanon fechou os olhos, respirando fundo. "Você salvou minha vida sem saber. Quebrou uma maldição de séculos sem entender o que fazia." "E isso muda algo?" A voz dela saiu mais firme do que esperava. Ele abriu os olhos, e havia dor ali.
Muda tudo, porque agora os nobres sabem, e eles vão tentar usar você. As palavras do rei se provaram proféticas mais rápido do que Líria esperava. 3 dias após a revelação, um dos lordes mais influentes do conselho a procurou. Lord Marek, um homem de meia idade com olhos astutos e sorriso calculado. Ele encontrou Líria no pátio dos lobos gigantes, onde ela tentava manter alguma normalidade cuidando dos animais que tanto amava. Lady Líria, ele começou, usando um título que ela não possuía. É uma honra finalmente conhecê-la adequadamente. Líria não confiava naquele tom. Eu não sou Lady, meu senhor. Apenas Líria. Ah, mas você é muito mais do que isso agora, não é? A mulher que libertou nosso rei. A descendente de uma linhagem antiga. Sua humildade é admirável, mas inadequada. Ela continuou escovando o pelo de um dos lobos, sem olhar para ele. O que o senhor quer? Marek sorriu. Direta. Aprecio isso. Quero lhe fazer uma proposta. O reino está em momento delicado. O rei, embora livre da maldição, ainda enfrenta desafios políticos. Há quem questione sua capacidade de governar após séculos de instabilidade. Você, minha cara, poderia ser a ponte. A prova de que nova liderança é possível. Nova liderança? Líria parou, finalmente olhando para ele. O rei é a liderança. Um rei enfraquecido por séculos de maldição. Um rei que ainda carrega a culpa de guerras desnecessárias. Você, por outro lado, representa a renovação. Se unisse sua voz à nossa no conselho, poderíamos guiar Varensul para uma era de maior equilíbrio. As palavras eram bonitas, mas Líria reconhecia veneno quando o ouvia. E se eu recusar? O sorriso de Marek não vacilou, mas seus olhos endureceram. Seria lamentável, especialmente para sua aldeia natal. Soube que as colheitas não têm sido boas. Proteção real é algo condicional. A ameaça estava clara. Líria sentiu a raiva queimar em seu peito, mas manteve a voz calma. Vou pensar sobre sua proposta. Marek inclinou a cabeça. Espero sua resposta em breve. O conselho se reúne em 5 dias. Seria prudente ter sua colaboração até lá. Quando ele se afastou, Líria permaneceu ali, tremendo. Não de medo, mas de fúria. Os mesmos nobres que haviam amaldiçoado o rei gerações atrás, agora tentavam usá-la para prendê-lo de outra forma. E ela, que só queria cuidar de animais e viver em paz, estava no centro de tudo. Líria procurou Arvanon naquela mesma noite. Ele estava nos arquivos, cercado por pergaminhos e livros antigos, tentando entender toda a extensão da conspiração que o mantivera preso por tanto tempo. Quando ela entrou, ele ergueu o olhar e imediatamente percebeu que algo estava errado. Marek veio me procurar, ela disse sem rodeios. A mandíbula de Arvanon se contraiu. O que ele queria? Líria contou tudo. A proposta, a ameaça velada, o prazo. Quando terminou, o rei estava de pé, as mãos apoiadas na mesa, a fúria contida em cada músculo tenso. Ele não pode tocá-la. Eu não vou permitir. E minha aldeia? As pessoas de lá não têm proteção. Ele sabe disso. Arvanon fechou os olhos. Esse sempre foi o jogo deles. Usar os fracos para controlar os fortes. Líria se aproximou. Então me ensine a não ser fraca. Ele a encarou surpreso. O quê? Você disse que eu tenho mais poder do que penso. Então me mostre como usá-lo. Me ensine a enfrentá-lo sem me curvar. Porque eu não vou deixar que usem minha aldeia, ou você, ou os lobos gigantes como peões. Arvanon a estudou por um longo momento. Viu ali a mesma determinação que a fizera atravessar um pátio durante uma transformação mortal. Viu coragem onde antes só havia invisibilidade. Se eu te ensinar, você se tornará alvo. Eles vão tentar destruí-la de todas as formas possíveis. Já sou alvo, mas agora, ao menos, vou lutar. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então vamos começar.
Os dias que se seguiram foram intensos. Arvanon ensinou Líria sobre política, sobre como os nobres jogavam seus jogos de poder, sobre alianças e traições. Mostrou-lhe os registros das famílias, quem devia o que a quem, quais casas eram leais e quais apenas esperavam o momento certo para golpear. Ensinou-a a ler nas entrelinhas, a perceber ameaças disfarçadas de cortesias. Mas mais importante, ele a ensinou a se manter firme. Você não precisa gritar para ser ouvida, ele disse uma noite, enquanto revisavam documentos sobre as finanças do reino. Precisa apenas não se curvar quando tentarem te empurrar para baixo. Líria absorvia tudo como uma esponja. Descobriu que tinha talento para entender padrões, para conectar informações que pareciam desconexas. Sua vida inteira observando dos cantos, invisível, dera-lhe habilidades que nobres nunca desenvolveram. Ela sabia quando alguém mentia, sabia ler linguagem corporal, sabia perceber medo disfarçado de arrogância. E conforme aprendia, algo mais crescia entre ela e o rei. Conversas que começavam sobre política terminavam em histórias pessoais. Arvanon contava sobre os séculos de solidão, sobre como a maldição o isolara de qualquer conexão verdadeira. Líria falava sobre Kael, sobre o luto que carregava, sobre a culpa de estar viva enquanto ele jazia em túmulo sem nome. Você não tem culpa, Arvanon disse uma noite, depois que ela compartilhou suas memórias mais dolorosas. A guerra que o levou foi minha responsabilidade, minha falha. Não foi só sua. Foram os nobres que te amaldiçoaram. Foi o sistema que permite que reis sejam manipulados e soldados morram sem questionar. Kael escolheu lutar porque acreditava que protegia algo maior. A culpa não está em você ter dado a ordem. Está em quem criou as condições para que essa ordem fosse desastrosa. Ele a encarou com algo próximo de admiração. Como você consegue ver isso com tanta clareza? Porque passei a vida sendo invisível. Quando ninguém te vê, você aprende a ver tudo. Arvanon estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela. Eu te vejo agora. Líria sentiu o coração acelerar. Havia algo ali, entre eles, que ia além de gratidão ou aliança política. Algo que assustava e atraía ao mesmo tempo. Mas ela também sabia que não podiam se apressar. Não quando tudo ao redor deles estava em chamas. Ainda temos uma batalha pela frente, ela disse, cobrindo a mão dele com a sua. E eu preciso estar pronta. Você já está. O dia da reunião do conselho chegou como uma tempestade inevitável. Líria entrou no salão, ao lado de Arvanon, vestindo roupas simples mas dignas, que o rei insistira em fornecer. Os nobres a observaram com expressões que variavam de surpresa a desprezo. Uma ômega, ali, entre eles. Era impensável. Lord Marek foi o primeiro a falar. Majestade, com todo respeito, essa reunião é para membros do conselho. A presença de servos é inadequada. Arvanon o encarou com frieza. Líria está aqui porque descobri algo que todos vocês precisam ouvir. Ele acenou para um escriba, que trouxe os pergaminhos antigos. Arvanon os abriu sobre a mesa, mostrando os registros da criação da maldição, os nomes das famílias envolvidas, as provas de conspiração que duravam gerações. Estes documentos, ele começou, a voz ecoando pelo salão, mostram como alguns de vocês, ou seus ancestrais, conspiraram para me amaldiçoar. Não foi castigo divino, foi ambição humana. O silêncio que se seguiu foi tenso como corda prestes a romper. Lord Marek tentou recuperar o controle. Essas são acusações graves, Majestade, baseadas em documentos de séculos atrás que podem ser verdadeiros. Líria interrompeu, sua voz clara e firme. E eu sou a prova. Todos os olhos se voltaram para ela. Meu sangue carrega a linhagem dos seladores. Foi por isso que pude quebrar a maldição. Não por magia, por herança. E agora vocês querem me usar da mesma forma que usaram o rei, como ferramenta. Marek ficou vermelho. Isso é absurdo.
Nós oferecemos apenas ameaças. Líria deu um passo à frente. Vocês ameaçaram minha aldeia. Ameaçaram os lobos gigantes. Tudo para me forçar a colaborar com um plano que manteria o rei sob controle do conselho. Mas eu não sou peão, e nem ele. Um dos nobres mais velhos, Lord Heavenor, se levantou. Menina, você não entende de política. Não sabe os riscos de... Eu entendo de sobrevivência. Líria o cortou. Sei o que é viver sob o peso de quem tem poder e não se importa com quem está embaixo. Sei o que é perder alguém porque decisões são tomadas sem considerar as vidas que serão destruídas. E sei que, se vocês conseguirem o que querem, nada vai mudar. Apenas terão um rei diferente para manipular. Arvanon colocou a mão no ombro dela, um gesto de apoio silencioso. Por isso, a partir de hoje, as coisas vão mudar. O conselho será reestruturado. Famílias que participaram da conspiração perderão seus assentos. Novas vozes serão incluídas. E Líria aqui, descendente da linhagem que me aprisionou e me libertou, terá voz nesse novo conselho. O salão explodiu em protestos, mas Arvanon ergueu a mão, e sua presença, finalmente livre da sombra da maldição, silenciou a todos. Isso não é negociável. Varensul precisa mudar. E vai mudar, com ou sem a cooperação de vocês. As semanas que se seguiram foram um campo de batalha político. Alguns nobres aceitaram as mudanças, reconhecendo que a evidência contra suas famílias era inegável. Outros resistiram, tentando formar alianças para desafiar o rei. Mas Arvanon, agora com mente clara e Líria ao seu lado, estava sempre um passo à frente. Líria descobriu que tinha talento para a política. Não da forma tradicional, com discursos grandiosos e promessas vazias, mas com verdade direta e propostas práticas. Quando falava no conselho sobre proteção para aldeias, sobre tratamento justo para licanos de baixa hierarquia, sobre cuidado com os guardas animais, sua voz carregava a autoridade de quem vivera tudo aquilo. E lentamente, o reino começou a ouvi-la. Os lobos gigantes foram oficialmente reconhecidos como essenciais para a defesa de Varensul. Líria coordenou a criação de um sistema de cuidadores treinados, garantindo que nenhum animal fosse maltratado ou negligenciado. Um memorial foi erguido no pátio principal, com os nomes de todos que caíram na guerra de Granmore, incluindo Kyle. Arvanon pessoalmente presidiu a cerimônia, pedindo perdão público pelos erros cometidos sob a maldição. Entre o rei e Líria, o vínculo se aprofundava. Eles passavam noites conversando sobre o futuro do reino, sobre justiça e misericórdia, sobre como equilibrar poder e compaixão. Ele a consultava sobre decisões importantes, valorizando sua perspectiva de quem conhecia a vida além dos muros do castelo. Ela, por sua vez, aprendia a confiar nele, não como figura distante, mas como homem que também lutava, também errava, também sangrava. Uma noite, após uma reunião particularmente tensa do conselho, Líria encontrou Arvanon sozinho no pátio dos lobos gigantes. Ele estava sentado no chão, encostado em um dos animais, os olhos fechados. Ela se sentou ao lado dele, em silêncio. "Cansado?" Ela perguntou depois de um tempo. "Sempre." Ele abriu os olhos olhando para o céu estrelado. Mas é um cansaço diferente. Antes era desespero, agora é apenas vida. Líria sorriu. Vida é difícil mesmo quando você não está amaldiçoado. Ele riu, um som raro e precioso. Você tem um jeito de dizer verdades incômodas que desarma qualquer um. Aprendi com os lobos. Eles não mentem. Arvanon se virou para ela e havia algo em seus olhos que Líria não conseguia nomear. Ternura, talvez. Admiração. Algo mais. "Líria", ele começou, hesitante. "Eu nunca agradeci adequadamente. Você não apenas quebrou minha maldição. Você me mostrou que era possível viver de outra forma." Ela segurou a mão dele. "Você me mostrou que não preciso ser invisível para sobreviver." Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, enquanto os lobos gigantes descansavam ao redor e a lua,
agora apenas uma testemunha pacífica, brilhava sobre um reino que lentamente aprendia a se curar. Mas a cura nunca vem sem resistência. Lord Merrick e seus aliados não desistiram facilmente. Percebendo que não conseguiriam controlar o rei através de Lyria, tentaram outra abordagem: desacreditá-la. Espalharam rumores de que ela usara feitiçaria para seduzir o rei, que era uma oportunista que se aproveitara da vulnerabilidade dele durante a transformação. Alguns sussurravam que a quebra da maldição era temporária, que logo o rei voltaria à loucura e seria culpa dela. Lyria tentou ignorar, mas as palavras feriam. Especialmente quando vinham de pessoas que antes a tratavam com indiferença e agora a encaravam com ódio aberto. Foi durante uma dessas campanhas de difamação que a ameaça real se materializou. Um dos aliados de Marek, Lord Verne, propôs no conselho que os guardas animais gigantes fossem reavaliados. Argumentou que o episódio da transformação provara que eram perigosos, que poderiam se voltar contra a população. Propôs um retiro humanitário, um eufemismo para extermínio. Lyria sentiu o sangue gelar quando ouviu a proposta. Arvenon imediatamente se opôs, mas Verne estava preparado. Trouxe relatos fabricados de ataques de lobos em aldeias, testemunhas compradas que juravam ter visto os guardas gigantes agindo de forma agressiva. A votação foi marcada para dali a 3 dias. Naquela noite, Lyria não conseguiu dormir. Os lobos gigantes eram mais que animais para ela. Eram as criaturas que a viram quando ninguém mais via, que confiaram nela quando ela era apenas uma ômega sem voz. A ideia de perdê-los era insuportável. Arvenon a encontrou na biblioteca, cercada por documentos, tentando encontrar alguma forma de refutar as acusações de Verne. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse, sentando-se ao lado dela. Eu preciso, porque se eles conseguirem tirar os lobos, vão provar que podem tirar qualquer coisa. Qualquer um. E tudo que construímos vai desmoronar. Ele pegou as mãos dela, fazendo-a parar. Então vamos lutar juntos, como sempre fizemos. Lyria o encarou, e viu ali o homem que fora quebrado, e se reerguera. O rei que aprendera a confiar. O companheiro que escolhera ficar ao lado dela mesmo quando seria mais fácil afastá-la. E decidiu que era hora de parar de fugir do que sentia. Arvanon, ela disse, a voz trêmula. Eu amo você. As palavras saíram sem aviso, cruas e verdadeiras. Ele ficou imóvel por um momento, como se não acreditasse no que ouvira. Então, lentamente, um sorriso se formou em seu rosto. Eu também te amo, Lyria. Desde o momento em que você atravessou aquele pátio para me salvar. Ele a puxou para perto, e se beijaram. Desta vez não por desespero ou magia, mas por escolha. Por amor que crescera em meio a batalhas, que se fortalecera em cada conversa, em cada decisão compartilhada. Quando se separaram, Lyria estava chorando. Mas e se perdermos? E se Verne conseguir o que quer? Então lutaremos mais, e se cair, cairemos juntos. Mas eu não vou deixar que destruam o que você construiu. Nem os lobos, nem você. A votação no conselho foi tensa. Arvanon apresentou contra-argumentos detalhados, evidências de que os ataques relatados eram falsos, testemunhas reais que confirmavam que os guardas animais gigantes nunca haviam atacado civis sem provocação. Lyria trouxe registros de como os lobos haviam salvado vidas, protegido fronteiras, servido ao reino com lealdade que muitos nobres não possuíam. Mas Verne e seus aliados eram hábeis. Jogavam com o medo, pintavam cenários de horror onde crianças eram devoradas, aldeias destruídas. E o medo, Lyria sabia, era arma poderosa. Quando chegou sua vez de falar, ela se levantou, ignorando as mãos trêmulas e o coração acelerado. Eu era invisível, ela começou, a voz baixa, mas firme. Quando cheguei a este castelo, ninguém me via. Eu era apenas mais uma ômega, mais uma serva sem importância. Mas os lobos gigantes me viram, me reconheceram. E através deles, aprendi que força não é só rugir. Às vezes, é saber quando proteger,
quando recuar, quando confiar. Ela olhou diretamente para Verne. Vocês querem destruí-los porque têm medo. Medo de que se até animais podem ter lealdade e valor, talvez vocês não sejam tão superiores quanto pensam. Mas eu estou aqui para dizer que esse medo é mentira. Os lobos gigantes são espelho do que este reino pode ser. Forte, leal e capaz de proteger os fracos em vez de esmagá-los. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, inesperadamente, Lord Havenor, o nobre mais velho que antes questionara Lyria, se levantou. Eu voto contra a proposta de Verne. A mulher está certa. Temos medo do que não controlamos. Mas destruir por medo nunca construiu nada. Um por um, outros nobres se levantaram. Alguns por convicção, outros por política, mas o suficiente para virar a votação. Quando o último voto foi contado, a proposta de Verne havia sido rejeitada. Lyria sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Arvenon a segurou, e ela se apoiou nele, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, sentir que talvez, apenas talvez, estivessem vencendo. O tempo passou, e Varensul se transformou. Não foi mudança repentina, mas gradual. Leis foram reformadas para proteger os de baixa hierarquia. Aldeias receberam mais autonomia e suporte. O conselho foi reestruturado, incluindo vozes que antes nunca seriam ouvidas. Lyria tornou-se figura respeitada, não apenas como companheira do rei, mas como líder por mérito próprio. Sua história, de ômega invisível a conselheira influente, inspirou outros a acreditarem que mudança era possível. E Arvenon, livre da maldição e apoiado por alguém que verdadeiramente o via, tornou-se o rei que sempre deveria ter sido, justo, forte e compassivo. Eles se casaram em uma cerimônia simples, sob a lua cheia que antes era prisão e agora era apenas testemunha de amor. Os lobos gigantes estavam presentes, alinhados ao fundo do pátio, e quando Lyria e Arvenon se beijaram, as criaturas uivaram em uníssono, um coro selvagem e belo que ecoou por todo o reino. Nos anos que se seguiram, Lyria nunca esqueceu Cael. Visitava seu memorial regularmente, contando-lhe sobre o reino que estava ajudando a construir, sobre os lobos que continuava a cuidar, sobre o amor que encontrara mesmo quando achava que só restava luto. Eu espero que você esteja orgulhoso. Ela sussurrava diante da pedra gravada com seu nome. Espero que saiba que não te esqueci. Mas também aprendi que honrar sua memória não significa parar de viver. E quando Lyria e Arvenon tiveram filhos, crianças que cresceram entre lobos gigantes e aprenderam que força verdadeira vem de cuidar dos fracos, o reino testemunhou algo novo. Uma dinastia que valorizava compaixão tanto quanto poder. Anos se passaram, e a história de Lyria e Arvenon se tornou lenda. Contavam sobre a ômega que quebrou uma maldição com um beijo, sobre o rei que escolheu mudança em vez de vingança, sobre os lobos gigantes que protegiam não por medo, mas por lealdade. E quando Lyria, já com cabelos grisalhos, caminhava pelos corredores do castelo, que um dia a tratara como invisível, via nos olhos dos servos, dos guardas, das crianças que brincavam no pátio, algo que nunca esperara ver. Esperança, porque sua história provara que nem todo poder vem de nascimento nobre, que até os mais invisíveis podem mudar reinos, e que às vezes a maior força está em escolher cuidar, quando o mundo diz para destruir. Arvenon, ao seu lado, ainda visitava os lobos gigantes todas as noites, e Lyria ainda o acompanhava, sentando-se ao lado dele no chão de pedra, apoiada em pelagem quente, sob a lua que agora era apenas bela. Você já se arrepende? Ele perguntou uma noite, a voz carregada de anos, mas ainda firme. Lyria sorriu. De ter beijado um rei amaldiçoado? De ter enfrentado nobres corruptos? De ter escolhido lutar em vez de me curvar? De tudo isso. Ela segurou a mão dele, entrelaçando dedos marcados por tempo e batalhas. Nem um segundo. E ali, no pátio onde tudo começara, cercados por lobos que os conheciam melhor que qualquer humano, o rei e a antiga ômega permaneceram juntos,
vivendo a prova de que até as maldições mais antigas podem ser quebradas, e até os mais invisíveis podem se tornar lendas. O reino de Varensul nunca mais seria o mesmo. E isso, Lyria sabia, era exatamente como deveria ser.